Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. E ninguém conseguia dominar. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe. Correu e caiu de joelhos diante dele. Fora desse homem, espírito maldito! O homem deu um grito e disse bem alto: O que o Senhor quer de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro em nome de Deus, não me torture. Qual é o seu nome? Legião! Porque existem muitos de nós aqui vivendo dentro desse homem. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Deixe-nos entrar naqueles porcos! Jesus deixou. E os espíritos saíram do homem. E entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Nas águas, os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do território. Vamos orar ao Senhor. Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, fala-nos, ó Deus, poderosamente. Pai, és tu que nos diz, e assim, Deus, revela-nos o profundo e o escondido. Aquilo, Senhor Deus, que cabe de nutriente, vitamina para a nossa alma, para o nosso espírito, aonde também fortalecerá toda a estrutura do corpo, que é templo do teu Espírito. Meu Deus, assim nossos corações e mentes estão abertos para que o Senhor domine, e assim nos tornemos totais cativos do Senhor pela palavra. Venha com a tua sementeira e semeia em boa terra, que esta semente gerada, Senhor Deus, venha, Pai, em nome de Jesus, germinar, crescer, se desenvolver e tornar uma árvore frondosa, capaz de trazer fruto aos necessitados, sombra ao cansado e ar, Senhor Deus, àqueles que querem respirar. Nós declaramos a vitória
no nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: um comércio, não, mas diga forte, um comércio inapropriado que dava brechas a Satanás. Diga mais uma vez: um comércio inapropriado que dava brechas a Satanás. Eu poderia falar sobre muitas coisas dentro desse texto, basear-se até mesmo no tema que está aqui atrás de mim, mas o Espírito Santo de Deus vem ao nosso encontro e com certeza Ele quer trazer libertação não somente em uma área, mas em todas as 5 áreas que nós temos e que nós possuímos e que estamos em busca realmente de grandes vitórias. Eu descubro muitas coisas. Uma delas é que se a vida sentimental de uma pessoa não estiver equilibrada, pode descontrolar todas as outras. E assim sucessivamente em outras áreas, quer na vida física, doenças, quer na vida espiritual, retaliações sem igual, quer na família, onde traz uma desestrutura e uma falta até mesmo de perspectiva e esperança, e quer também na vida financeira. Geralmente atribuímos, quando dizemos a vida financeira, somente no quesito dinheiro, ouro, prata, e esquecemos que vida produtiva, vida financeira e vida vitoriosa já não vem da parte do próprio homem. Por favor, abra comigo a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 15. Por favor, preste bem atenção no que diz o versículo que nós iremos ler. E logo logo você vai compreender porque eu me baseei na vida deste homem de Gadara. João 15, verso de número 15 e 16. E o 16 é que é o versículo tema, o versículo chave do que eu quero dizer. Quem encontrou, diga amém. Já não vos chamo de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas os tenho chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha só, queridos, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei. Diga comigo, nomeei. Você pode fazer melhor, diga nomeei. Para que vades e deis fruto. Diga, deis fruto. Vira para o seu irmão, arregala o olho, diga, deis fruto. Diga para o outro lá, diga, deis fruto. Vira para trás e diga, deis fruto. Agora olha para os obreiros e diga, dá fruto. Amém. E olha só como ela conclui: e este fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. No texto que nós lemos em Mateus 8, se você observou, havia endemoniados naquela cidade, em que provocava terror e medo.
em que provocava insegurança e espanto. Uma das coisas que mais se estabelecia em Gadara era a notícia que ali havia poços de demônios que aterrorizava toda a estrutura daquela província. Se tem uma coisa que nos chama a atenção, é sobre divulgação. Alguns já ouviram aqui o pastor Celso dizer que Jesus Cristo não é história, mas sim notícia. Só que a notícia em Gadara é que havia ali homens que resistiam qualquer prisão. Se nós fôssemos referir em outros textos dentro dos evangelhos, no mesmo foco, há outras traduções que diz que as cadeias que eram amarradas àquele homem, ele arrebentava todas elas, e ninguém lhe podia ligar, e ninguém lhe podia segurar, e ninguém lhe podia subjugar, ou seja, vencer. Ele estava possesso, ele estava, como diz os rappers, dominado. Ele verdadeiramente estava aprisionado. E sabe o que é que me chama a atenção? Olha para mim, por favor. É que diz a palavra de Deus que eles eram tão ferozes. Diga comigo, tão ferozes. A gente tem medo de tanta coisa, não? Ainda mais na sexta-feira passada, deu-se seguimento a um dos vídeos mais vistos em todo o Brasil, que é Tropa de Elite 2, falando sobre o que? Violência. Falando sobre o BOP, polícias e traficantes. É de conhecido de todos vocês que assistiram os jornais, que nos morros a comunidade está tão espantada que estão clamando: como eu posso ir trabalhar? Como eu posso levar meus filhos à escola? Como eu posso ganhar meu dinheiro? Como eu posso sair de casa? Alguns que viram o jornal viram falar sobre o jovem de 12 anos de idade, ali à mercê, a entrega, por conta de quê? Tão ferozes eram. E a Bíblia nos declara, queridos, que existe o poder ibélico mais poderoso na face da terra, em que muitos de nós, que somos essa dinamite, não usufruímos. Alguns por medo de retaliação, vida espiritual. Alguns por insegurança de perder o casamento, vida conjugal, sentimental e emocional. Alguns não avançam por medo de destruir os filhos, família. E a sua grande maioria, me perdoe, mas 95%, e eu não estou dizendo lá fora, eu estou dizendo dentro da igreja, medo e insegurança de confiar que Deus diz: tudo quanto pedirdes a meu Pai, Ele vos conceda. Todos nós conhecemos de cor e salteado o que diz em Malaquias 3, no verso 10. Muitos só observam a parte A, que diz: trazei. Mas a sua grande maioria esquece a parte B, que diz: fazei prova de mim. Por conta disso, glória menor. Porque ninguém observa que eu tenho um trunfo nas mãos. Eu acredito que vocês têm. Algum fiel aqui? Algum fiel a Deus aqui? Algum fiel a Deus aqui? Todo aquele que é fiel ao Senhor,
todo aquele que confia no Senhor. Veja bem, diga-se de passagem que Josafá já havia dito e vaticinar dizendo: crê no vosso Deus e estarás seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Pastor, o que isso tem a ver com o endemoniado de Gadara, hein, queridos? Eu quero te chamar a atenção. Eu não tenho muito tempo para discorrer tudo, mas se era uma cidade que tinha liberdade em entregar a chave da província nas mãos do diabo, então tinha ali várias seitas. É uma conjectura minha, mas eu acredito nisso. Se a cidade não suportava aqueles homens, eu acredito que todo segmento religioso que havia naquela cidade clamava misericórdia. A nossa cidade não vai para frente por conta do endemoniado. Os meus comércios não vão para frente por conta do endemoniado. Você percebeu aonde estava situada esta cidade? Se você percebeu, porque a gente tem que observar a palavra, era, irmão João missionário, uma cidade litorânea, estava à beira do mar. Só que era uma cidade extremamente morta. Não ia ninguém visitar aquelas praias. Por conta de quem? Do endemoniado. Digamos que a cidade viesse a ser como Goiânia, uma cidade extremamente de confecções, não venderia nada. Se fosse gastronômica, ninguém comeria nada. Observa comigo que os frutos daquela cidade, se quisessem ter algum tipo de influência e portas abertas, tinha que dar o pé. Como o tempo é muito curto, eu abro um parênteses e te digo, não estou fazendo apologia, mas muitos vão para os Estados Unidos por causa dos endemoniados. Muitos saem de dentro da família por causa dos endemoniados. E os adjetivos seriam longos, vastos. Não teríamos tempo para mim poder dizer todos os adjetivos. Mas uma coisa eu digo, tudo isso por causa de quem? Demônio. Até as novelas agora estão com abertura. Tudo está voltado para um foco só: mundo espiritual. Não que eu diga que eu seja muito velho, apesar de que eu achei que 30 anos é coisa demais. Mas nunca se teve e nunca se teve uma eleição tão mística quanto essa. Para muitos que é leigo no assunto e nem quer buscar a quem votar, não sabem que talvez irão eleger o sucessor deste atual presidente, entregando a chave do Brasil na mão de um babalorixá. Quando eu vi uma reportagem, uma entrevista na verdade, com aquele Wagner Moura, lá no Jô Soares, o Jô Soares perguntou a ele: qual é o teu guia? Ele falou bem baixinho, e o Espírito Santo aguçou meus ouvidos, e eu ouvi. Ele falou: eu sou de Umulum. E o pastor falou o nome dele aqui agora. E o Jô disse: eu sou de Oxu. E o que está acontecendo com o Brasil que ninguém percebe? Estamos vivenciando a origem novamente. Pastor, o que quer dizer? Quando os colonizadores vieram no Brasil, no seu descobrimento, quem que eles acuaram?